Olá, boa tarde, turma do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam bem, estejam aí preparados, né, para mais um dia de aula. Hoje nós iremos dar início ao capítulo 5, né, que tem como tema a Terra por dentro e por fora. Hoje nós iremos estudar a página 111, iniciar aqui na página 111, então eu gostaria que neste momento vocês pudessem ir, né, está aí com seus livros em mãos para acompanhar a aula de hoje. Então aqui na página 111 nós temos aqui, né, a abertura aqui do capítulo, temos aqui uma imagem que representa um vulcão entrando em erupção. E neste capítulo nós iremos desvendar a evolução histórica, né, da geologia do nosso planeta. Nós vamos entender como se deu sua formação, do início até os dias atuais, e também analisar suas camadas internas e descobrir as diferentes formas que compõem a litosfera. Então, eu gostaria que vocês pudessem ir, né, acompanhar a aula de hoje. Então, nós vamos iniciar aqui a página 112, no cenário 1, que tem como tema Terra, um pouco da história e geologia. Um pouco de história e geologia. Nós vamos aprender aqui um pouco sobre a história da formação da Terra. Como foi que aconteceu, né? Segundo aí alguns estudiosos, segundo aí também nós vamos ver aqui a questão da Bíblia, que ela relata sobre a formação, né, do planeta. Então, gostaria que vocês ficassem aí atentos para a gente aprender mais um assunto. Então, diferentes sociedades antigas, eles criaram, ao longo da sua história, distintos mitos para tentar explicar quando e de que maneira o nosso planeta, ou seja, a Terra, foi formado. Então, eles tentam explicar de que maneira o planeta Terra ele foi formado. Aí nós temos aqui um claro exemplo, é o Gênesis, né, que é o primeiro livro do Velho Testamento. Contudo, o desenvolvimento de diversas ciências dedicadas ao estudo da Terra, como a geologia, levou a outro entendimento de quando começou a formação do nosso planeta, bem como de que maneira aconteceu. Então aí, no início, nós temos aí o exemplo claro, né, de Gênesis, que é o primeiro livro do Velho Testamento, que ele relata, né, que foi Deus que criou todas as coisas, que criou a Terra, mas diversas ciências dedicadas ao estudo do planeta, né, eles levaram a outro entendimento, né, tentaram dar outra explicação para, né, a criação do planeta Terra, como foi que se deu, né, como foi formado o planeta Terra. Então, eles sempre, né, estão em busca de estudo para tentar explicar como foi que aconteceu e de que maneira aconteceu. Então, é fato que vários mitos de criação produzidos pelos povos antigos apresentam semelhanças com aquilo que a ciência, contando com o apoio de tecnologias, descobriu sobre a origem e formação do nosso planeta. Então, como diz, que eles apresentam semelhança com aquilo que a ciência, contando com o apoio da tecnologia, né, eles puderam descobrir sobre a origem e formação do nosso planeta. Então aqui vocês podem observar aí no livro de vocês, nós temos aqui uma imagem abaixo que mostra o detalhe da pintura que representa aí a criação de Adão, né, do autor Michelangelo, 1508 a 1512. Então ele está representando aí como Deus criou aí o homem. Então vocês podem observar aí no livro de vocês, nessa imagem aqui abaixo. Então é como se diz aqui, que quando diz a história da formação da Terra, você vai ver aqui que foi criada várias ciências para tentar explicar como se aconteceu essa formação, com apoio da tecnologia.
Aí temos aqui a formação da crosta terrestre. Como foi que aconteceu essa formação? Segundo estudos modernos, a Terra começou a ser formada há aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Então, aí é segundo, né, estudos modernos, já com apoio de tecnologias. Eles dizem que a Terra ela começou a ser formada há aproximadamente 4,5 bilhões de anos. E como foi que eles chegaram a essa conclusão? Então, essa medida de tempo, né, ela é chamada de tempo da natureza ou tempo geológico, que corresponde a uma datação com base nas rochas. Então, eles puderam chegar a essa conclusão baseado, né, nas rochas, ou seja, no estudo das rochas, observando as marcas que os eventos imprimiram nelas ou mesmo as camadas que elas foram se sobrepondo ao longo, né, das eras, possibilitando calcular a idade aproximada da Terra, bem como traçar uma linha do tempo do presente até a formação do planeta e demarcar nessa cronologia as eras, os períodos e as épocas, entre outras unidades utilizadas para designar grandes intervalos de tempo. Então, esse tempo aí da natureza, ou tempo geológico, né, ele corresponde a quê? Uma datação, ou seja, uma data, com base nas rochas, porque a partir dali, né, observando as rochas, eles puderam ver a questão das marcas que os eventos imprimiram com o passar do tempo, né, as marcas que foram deixadas nessas rochas. E também as camadas que elas foram se sobrepondo uma sobre a outra. Então, baseado nesses estudos, nessa observação das rochas, eles criaram essas eras, né, que são as datas. Então, eles querem dizer que a Terra passou por período, né, por tempo. E se chama o quê? Tempo geológico ou tempo da natureza. Que ele foi designado grandes intervalos de tempo, ou seja, de uma era para outra houve um grande intervalo. E aí foi, né, observando essas eras, eles puderam, né, dar-se o estudo completo do planeta. Então, como diz aqui, a Terra por dentro e por fora. Então, aqui a gente vai fazer um estudo sobre, vamos conhecer um pouco, né, a Terra por dentro e também por fora. Já a noção de tempo, né, aqui nós vemos a questão das eras, que era períodos e épocas. Já a noção de tempo que o ser humano utiliza no dia a dia ou para contar suas próprias histórias é a do tempo histórico. Esse tempo é baseado no relógio e também no calendário que usamos, ou seja, em segundos, minutos, horas, dias, anos, décadas e etc. Segundo a ciência, em sua origem, em virtude das elevadas temperaturas, o nosso planeta era apenas o quê? Uma massa de material incandescente, de textura pastosa que posteriormente começou a se resfriar, isso com o passar do tempo. Então, segundo a ciência, eles dizem que a origem da Terra, em virtude das elevadas temperaturas, o nosso planeta era apenas o que? Uma massa de material incandescente, ou seja, era muito quente. Era uma textura pastosa, igual vocês podem observar aí na imagem abaixo, né? Temos aqui que é a ilustração do planeta Terra adquirindo sua forma. Então aí ele está evoluindo, né, até chegar à forma qual nós conhecemos, isso segundo a ciência. Então você pode observar nesse desenho aí, que aí está mostrando, né, a massa de material incandescente, e aí ela está
evoluindo, ela está adquirindo aí a sua forma. E isso, com o passar do tempo, essa massa pastosa, que é chamada de quê? De magma, né, começou o quê? A se consolidar. Ou seja, a Terra começou a se esfriar, se resfriar, formando o quê? Os primeiros minerais e rochas magmáticas, como mostra a imagem acima. E em seguida, essa consolidação, ao se estender, deu origem ao quê? À litosfera, ou crosta terrestre, que é a camada sólida e superficial da Terra. Então, para vocês, para a gente poder aqui entender. Então, segundo a ciência, ele diz que o nosso planeta, né, era o que? Apenas uma massa de material incandescente. E com o passar do tempo, essa massa ela foi o que? Ela foi esfriando, né, consolidando, e aí formou-se os primeiros minerais e rochas magmáticas. E em seguida, essa consolidação a se estender deu origem ao que? A litosfera, que é a crosta, que é a camada sólida superficial da Terra. Então isso aí foi com o passar do tempo, né? Que eles dizem, que a ciência diz, que segundo a ciência, eles afirmam que a Terra ela passou por eras, até chegar à forma atual, qual conhecemos hoje. Então aqui na página 114 temos aqui a formação dos oceanos. Então vocês coloquem aí na página 114 e vamos aqui. Então, avançando mais ainda no tempo geológico, a liberação de dióxido de carbono, nitrogênio e vapor d'água, em virtude do resfriamento do magma e do vulcanismo, resultou na formação de diferentes gases, que em virtude da força da atração da gravidade, constituíram o que? A atmosfera, que é a palavra grega que significa esfera de vapor, já que os gases liberados assumem uma forma semelhante do planeta, uma esfera que circunda a Terra. Então aqui, né, que avançando mais ainda no tempo geológico, a liberação do dióxido de carbono, que são nitrogênio e vapor d'água, em virtude do esfriamento do magma, que esse aí foi com o tempo, foi resfriando, né, o magma, e também do vulcão, resultou na formação de diferentes gases. E na sequência, essa atmosfera rica em oxigênio passou a proteger a Terra da radiação solar, permitindo a condensação do vapor d'água. Como o resfriamento era contínuo, o aumento da quantidade de vapor provocou fortes chuvas sobre o planeta. Parte dessa água, ao tocar na superfície, evaporou automaticamente, pois a temperatura das rochas ainda era bastante elevada, ou seja, era bastante quente. Isso resultou em mais chuvas, e essas chuvas foram se acumulando nas áreas de depressões, né? Ou seja, que são as regiões mais baixas que as áreas à sua volta, que começaram a surgir, e depois de um longo período formaram-se os oceanos. Surgia assim a hidrosfera, que é a palavra que vem do grego hidro, que significa água, e esfera, né? Esfera. Mais tarde, essa água da chuva formaria os primeiros mares, lagos, rios e, posteriormente, as águas subterrâneas, as calotas polares e geleiras, o que constitui a atual hidrosfera. Então aqui está mostrando um pouco sobre a formação dos oceanos, como foi que os oceanos foram formados. Então aqui nós temos a representação do ciclo hidrológico, né? Então vocês podem observar aí esse desenho aí no livro de vocês. Então aqui está mostrando, né, o processo da formação dos oceanos. Então aqui, como a gente pôde ver aqui, né,
que a formação da crosta ela passou por esse período, segundo a ciência. Mas a gente viu aqui também a questão, né, que é o exemplo claro, que é o livro de Gênesis, que ele vai retratar muito bem, né, essa questão, né, sobre a criação do nosso planeta, a criação de todas as coisas, né, o qual foi Deus que criou. Então aí, devido a isso, né, o homem ele se dedicou, né, a estudar a ciência, ao estudo da Terra, né, porque o homem sempre foi curioso em saber como, né, foi criado o nosso planeta. Então ele sempre tem uma explicação. E aí ele se dedicou ao estudo da Terra. E para isso, né, ele dividiu em tempos, né, chamado geológico, que correspondia ao que uma datação com base nas rochas, no qual a gente vê aqui, observando as marcas que foram deixadas, os eventos, né? Tudo que foi deixado eles foram estudando, né? E aí em cima desses estudos eles puderam, né, chegar a essa conclusão de que a Terra ela passou por eras até chegar ao atual que conhecemos hoje, que antes ela era uma massa de material incandescente, né, de textura pastosa, que posteriormente começou a se resfriar. Então aí, né, é a explicação que a ciência dá para a formação da crosta terrestre, ou seja, a formação, né, do nosso planeta. Aqui no caso da formação da crosta. E aí vocês irão assistir um pequeno documentário que vai falar um pouco, né, sobre essa formação. Então eu gostaria que vocês assistissem, né, esse documentário para abranger melhor, uma compreensão melhor e o entendimento de vocês. Então assista aí o documentário e até a próxima aula. Nossa jornada começa quase 5 bilhões de anos atrás. Mas deve ter alguma coisa errada. Não há sinal algum do nosso maravilhoso planeta azul. Somente uma estrela recém-nascida, o nosso Sol, rodeado por toda essa poeira. Chegamos cedo demais, antes mesmo da origem da Terra. Se avançarmos no tempo, poderemos ver a gravidade puxando a poeira para dentro de minúsculas rochas. Parece quase impossível que algo tão complexo como um planeta seja formado por nada mais que poeira e rochas. Durante milhões de anos, a gravidade juntou essas rochas para formar o planeta Terra. Um dos pelo menos 100 planetas que orbitam o Sol. Mas há 4 bilhões e 54 milhões de anos, nosso planeta parece mais com um inferno do que com o nosso lar. De perto, a temperatura ultrapassa 12.000 graus Celsius. Não existe ar, somente dióxido de carbono, nitrogênio e vapor d'água. É tão quente e tão tóxico que, se nos aproximássemos um pouco mais, seríamos incinerados e sufocados em segundos. O planeta recém-nascido é uma esfera de magma em ebulição. Superfícies sólidas praticamente não existem, somente um oceano infinito de lava.
jovem planeta chamado Theia está vindo em nossa direção. Ele tem o mesmo tamanho de Marte e está viajando a uma velocidade de 15 km por segundo, 20 vezes mais rápido que uma bala. A gravidade do planeta intruso está deformando a superfície da Terra. A onda de explosão percorre o planeta. É como se os dois jovens planetas se liquefizessem. Trilhões de toneladas de detritos da explosão são lançados no espaço. Mas ao longo de apenas 1000 anos, a gravidade faz a sua mágica e transforma a massa de detritos em um anel de poeira e rochas quentes e avermelhadas que passa a circular a Terra. Esse anel dá origem a uma esfera com mais de 3.000 quilômetros de diâmetro. Estamos presenciando o nascimento da nossa Lua. Está muito mais próxima do que da Lua que conhecemos, a apenas 22.000 quilômetros de distância, em vez dos cerca de 400.000 quilômetros. O Sol nasce sobre um planeta Terra em resfriamento. E se põe só 3 horas após nascer. O impacto faz a Terra girar tão rápido que um dia inteiro durava somente 6 horas. Os dias podem passar num piscar de olhos, mas a Terra muda lentamente. Para entender como o nosso planeta se formou, precisamos avançar alguns milhões de anos. Uma tempestade de meteoros. Estamos a 3,9 bilhões de anos e sendo atacados por detritos que restaram da formação do Sistema Solar. Reparem nos estranhos cristais dentro dos meteoros. Parecem grãos de sal. O mesmo sal que você coloca na batata frita. E dentro desses grãos, minúsculas gotas de água. Parece que esses mísseis mortais poderiam carregar o ingrediente vital para a vida na Terra.
Há somente uma pequena quantidade de água em cada meteorito. Mas como eles estão bombardeando a Terra por mais de 20 milhões de anos, imensas piscinas d'água são formadas. A água se acumula no solo. O núcleo da Terra continua em fusão, mas a superfície esfriou cerca de 70 ou 80 graus, o suficiente para a formação da crosta. No futuro, poderemos ingerir essa água ao tomarmos uma bebida. Cada gole, cada poça, cada gota de água em cada oceano tem bilhões de anos de idade. E pode ter percorrido milhões de quilômetros para nos alcançar dentro de um meteoro. A Terra parece mais familiar, mas ainda é um lugar perigoso. O vento é tão veloz, talvez mais veloz do que o mais devastador dos furacões. É uma mega tempestade provocada pela rápida rotação do planeta. A Lua está tão próxima da Terra que a sua gravidade é devastadora. Ela provoca enormes marés que percorrem a superfície do planeta.